Tenila Morim Gleiser, mãe do Gabriel e do Cadu, mestra em enfermagem, doutoranda pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora de parto domiciliar planejado, fundou e coordena o coletivo Sobre Parto, de atendimento ao PDP em Salvador, né? E também o projeto EOS, de acessibilidade ao PDP, certo? Tanila, então, vem conversar com a gente um pouquinho e fazer uma fala sobre estratégias para a formação de da enfermagem obstétrica na atuação ao PDP. Tanila, obrigada, fica muito à vontade, tá bom? Quiser compartilhar a sua apresentação, eu acho que, veja a forma como você acha melhor, mas acho que se as pessoas quiserem ir se colocando e fazendo interrupções no meio, né, a gente acho que pode ir abrindo o microfone, falando, e também pelo joia. chat. Bom dia, pessoal. Tá bom? Clara, obrigada, Clara e Júnior, pelo convite. É uma honra poder estar aqui. Eu vou colocar a minha apresentação, aí eu não vou ver vocês, eu preciso só que fale se quiser colocar alguma coisa no chat, mas é um bate-papo. Eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa de doutorado, do mestrado, a pesquisa do mestrado, mas fiquem à vontade para ir interrompendo e conversando um pouco, porque a ideia não é apresentar uma pesquisa metodologicamente de um mestrado, é mesmo a gente conversar e bater um papo sobre parto domiciliar planejado, dentro dessa perspectiva da formação. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês conseguem ver? Sim. Ótimo. Então, eu queria só começar falando um pouquinho de onde eu estou, de que lugar que eu estou falando para vocês. Fora estar aqui em Salvador, num calor terrível, que começou hoje, novamente, na Bahia, mas eu sou enfermeira obstetra e venho traçando uma história muito dentro da militância, do ativismo pelo parto domiciliar planejado. Na verdade, tudo começou com o ativismo pelo direito das mulheres. E aí, nessa trajetória, eu fui me envolvendo muito com as questões de atuação dentro da perspectiva do parto domiciliar planejado. Sobretudo quando eu comecei a formar esse coletivo de multidisciplinar de atenção ao parto domiciliar aqui em Salvador, e fui percebendo, dentro da incipiência que existe aqui no meu local, aqui em Salvador, no meu estado, de atenção ao parto domiciliar, o quanto fragilizado a gente estava com relação à formação e associado diretamente a isso aos direitos de escolha das mulheres. Então, eu fiquei me questionando muito durante muito tempo como é que a gente fortalece esse movimento pelo parto domiciliar planejado se tem uma formação fragilizada. Como é que eu convidava as pessoas a virem participar, virem também atender parto domiciliar, sobre que formação? E aí isso foi me inquietando muito, por si só, uma pessoa muito inquieta. Então eu idealizei um projeto social. Eu falei, já que eu quero ajudar de alguma forma, e não existe aqui, que eu conheça aqui em Salvador, nenhuma formação de parto domiciliar, então eu vou pegar aqui o coletivo, que eu coordeno, e vou criar aqui um projeto social para dar oportunidade social financeiramente às famílias que querem parir em casa, mas também para aproximar enfermeiras obstetras e obstetrizes que queiram se aproximar dessa formação de parto domiciliar planejado. A minha intenção nunca foi fazer uma formação de parto domiciliar planejado, foi fazer uma aproximação com a temática. E aí, com esse projeto de acessibilidade, eu percebi que existia uma procura pelos profissionais, então eram já enfermeiras obstetras formadas, recém-saídas da residência, buscando querer entender o que era isso de parto domiciliar, mas também com a visão muito de levar o hospital para casa. E aí aumentou minha inquietude. Com isso, com essa inquietude, eu fui então, falei, olha, não vai dar para mim fazer uma formação. Quem é que vai fazer a formação? A universidade. E aí eu fui atrás de fazer um mestrado. E esse mestrado veio com essa inquietação muito pessoal, por isso eu começo falando de mim, porque eu não fui fazer um mestrado, eu fui fazer um mestrado para estudar a formação em parto domiciliar planejado. E isso tem um movimento
por trás muito pessoal, uma ideologia muito pessoal, que me alimentou a fazer essa pesquisa e foi bem interessante. Então, eu pesquisei as estratégias para a formação das enfermeiras obstetras para atuação no parto domiciliar planejado, nesse mestrado aqui em Salvador, na Bahia. Meu objetivo, ele foi conhecer essas estratégias que instrumentalizam a formação de enfermeiras obstetras para atuarem em parto domiciliar planejado. Nessa perspectiva, então, eu precisei primeiro conhecer os projetos pedagógicos dos cursos de pós-graduação em enfermagem obstétrica e identificar os cursos em enfermagem que abordam aspectos teóricos ou práticos de parto domiciliar planejado. Eu utilizei a metodologia Quanti-Quali. Peraí, que passou aqui. Eu utilizei como metodologia da minha pesquisa, foi um estudo, na verdade, quanti-qualitativo exploratório. A parte quanti, eu pesquisei como um estudo documental, eu vou explicar já já, e depois para explorar os diferentes sentidos e significados do parto domiciliar dentro dos meus achados. Para isso, eu, então, coloquei aqui dividi o meu trabalho em 2 etapas. Não está passando, não sei porquê, mas vamos tentar. Vamos lá. Dividi meu trabalho em 2 etapas. A primeira etapa foi, se eu quero estudar estratégia para instrumentalizar, aonde eu tenho aqui formação de parto domiciliar, o que eu tenho de base? Então, eu fui fazer uma análise nesses documentos que contemplam o parto domiciliar planejado, dentro da enfermagem obstétrica nas capitais do Brasil. Meu primeiro passo foi curso de pós-graduação, MEC. Fui no MEC e peguei quais eram os cursos de pós-graduação em enfermagem obstétrica ativos nas capitais do Brasil. Planilhei tudo isso daí. Quando eu peguei tudo do MEC, fui fazer uma avaliação desses resultados, eu observei de cara já que não tinha a residência do Hospital Sofia Feldman. Enquanto pesquisadora enquanto atuante já na área de parto domiciliar, lá, quando eu comecei, em 2023, eu já sabia da importância do Sofia Feldman enquanto uma residência que falava de parto domiciliar planejado. Já na minha primeira pesquisa, eu já vi que o MEC não ofereceu essa possibilidade. Eu apurei o meu olhar, então o MEC não oferecia quase nenhuma residência, né? Nenhuma residência tinha lá na plataforma do MEC. Então, com isso, eu fui buscar as residências, entendendo que o MEC me apresentava só os cursos de especialização, eu fui buscar as residências, e as residências foi um trabalho árduo para conseguir buscar. Eu tive que, através da plataforma Fala Brasil, uma ouvidoria, né, que a gente tem na plataforma do Gov, mandar uma solicitação para a Coordenação Geral de Residências de Saúde e pedindo a ele, mediante a minha pesquisa, a listagem das residências em enfermagem obstétricas ativas e funcionantes no Brasil. E aí eles me deram uma lista, uma planilha, diretamente do Sistema Nacional de Residências em Saúde, que não é algo que a gente busca ativamente, não está fácil de buscar, não tem um site para isso. Então, através da Fala BR, eu tive essa lista do SINAR, e no SINAR, então, eu separei quais eram as residências. Bom, tinha as 2 residências agora, o que eu fiz? Eu botei uma lupa em cada uma delas para ver se elas estavam ativas no sistema, mas elas estavam funcionando de verdade. Então, eu entrei em contato com todas essas instituições, por telefone, quando eu conseguia, se não por e-mail, e fiz a busca, fiz a solicitação dos planos pedagógicos de cursos de enfermagem. O MEC me oportunizou 107 pós-graduações em enfermagem obstétricas ativas nas capitais. Quando eu fui ligar e obter as informações através do site, na verdade, só 38 estavam realmente ativas. As outras não existiam mais, não estavam mais oferecendo curso de enfermagem obstétrica. Dessas 38, já disponibilizavam no site o plano pedagógico de curso ou grade curricular ou ementa 22 faculdades. Dessas 22 faculdades, eu fui buscar as informações dessas 22 faculdades, apenas 8 eu precisei ir buscar
informação através de e-mail. Já o Sinar me deu 45 residências em enfermagem obstétrica no Brasil. Dessas 45, eu entrei no site de todas e liguei para todas. 39 realmente estavam ativas, oferecendo residência em enfermagem obstétrica. No entanto, dessas 39, apenas 5 me disponibilizaram o plano pedagógico do curso. A dificuldade de comunicação com as coordenações de residência foi muito grande, muita burocracia e pouca disponibilidade de incentivo à pesquisa. E aí, fazendo uma apuração dessas duas realidades, curso de especialização mais residência em enfermagem obstétrica, com o material disponibilizado, eu consegui, então, 35 planos pedagógicos de curso. Desses 35, eu fui buscar parto domiciliar, parto em casa e domicílio, nesses 35, e eu encontrei apenas 2 residências, 2 universidades que tinham parto domiciliar planejado nos seus projetos pedagógicos do curso. Essa pesquisa, então, me levou para um resultado de uma escassez nos elementos pedagógicos e educativos que falam sobre parto domiciliar em caráter exclusivo, reforçando esse caráter limitante da nossa formação hegemônica, né? Essa nossa formação hegemonicamente hospitalocêntrica para a enfermagem obstétrica. Então, eu trago aqui como uma questão, né? Nós nos definimos uma profissão enquanto generalistas, nós nos definimos profissionais generalistas, mas nós estamos exclusivamente formando profissionais hospitalocêntricas, né? Exclusivamente não, majoritariamente formando profissionais hospitalocêntricas. Então, com essa imagem que eu fiz, eu comecei a questionar, né? Então, vamos considerar a normalização da formação de parto domiciliares em países onde o parto domiciliar é modelo, e aí a gente tem essa realidade aqui no Brasil. Desculpa, foi meu celular. A gente tem essa realidade aqui no Brasil controversa. Eu comecei, então, vamos buscar como é que a gente instrumentaliza. A gente tem uma realidade funcionante fora daqui. A nossa realidade aqui tem enfermagem obstétrica atuando em parto domiciliar planejado, mas a gente tem essa formação. Da onde é que elas estão aprendendo, então? Como é que a gente está tendo enfermeiras obstetras atuando em parto domiciliar? Como é que elas estão funcionando pedagogicamente? E aí fui para a minha segunda etapa, que foi a entrevista com enfermeiras obstetras que atuam em parto domiciliar no Brasil. A escolha foi por estudar apenas a enfermagem obstétrica, não foi incluída a obstetrizes na minha pesquisa. Foram incluídas apenas profissionais que estavam atuando em parto domiciliar há mais de um ano, e foram excluídas da pesquisa as enfermeiras obstetras que só atuavam no parto domiciliar quando na assistência a médicos obstetras, ou seja, quando tinham médicos obstetras na equipe, atuando nesse modelo de dupla médico e enfermeira. Então, foram apenas equipes que atuam exclusivamente com enfermeiras obstetras. E aí eu fiz a pergunta, minha pergunta foi disparadora, foi quais as estratégias que instrumentalizam a formação de enfermeiras obstetras para atuação em parto domiciliar planejado. Eu pesquisei 3 enfermeiras obstetras e foi uma pesquisa de bola de neve. Porém, eu busquei sempre trazer o incentivo de pegar todas as regiões. Então, eu consegui todas as regiões do nosso país, incluir todas as regiões do país nessa pesquisa. São 3 enfermeiras obstetras que têm esse perfil sociodemográfico, 3 delas com formação sobre residência, sobre modelo de residência, e 10 com formação sobre modelo de curso de especialização. Bom, o que eu encontrei nos meus resultados? Os resultados da minha pesquisa me disponibilizaram realizar dois manuscritos. Eu já apresentei a minha dissertação sob formato já de artigo submetidos anteriormente, e aí os 2 eu separei da seguinte forma. O primeiro foram as estratégias para a formação. Eu trabalhei com discurso do sujeito coletivo, então me oportunizaram 3
ideias centrais sínteses. As enfermeiras obstetras que responderam a minha pergunta conferem que a pós-graduação, ela dá, sim, uma instrumentalização para a enfermeira obstetra atender parto domiciliar, mas ela não é suficiente. Para isso, elas me disseram, coletivamente, eu tenho a seguinte resposta: é necessário um aprendizado básico para parto domiciliar planejado. Esse aprendizado básico, ele inclui tanto os cursos teóricos e práticos em parto domiciliar, quanto os cursos de emergência obstétrica e neonatal, e as vivências práticas em parto domiciliar planejado. Além dessa aprendizagem básica, o que instrumentaliza esse coletivo de profissionais também é a aprendizagem complementar para o parto domiciliar planejado. Então, no discurso, eu pude perceber que os simpósios, os congressos, todos esses eventos que estão fazendo parte tendo como tema central o parto domiciliar planejado, eles formam também, contribuem para a formação. Além disso, o compartilhamento de experiências foi uma outra ideia central que saiu coletivamente dessa instrumentalização através dos contatos de vivências de outras profissionais, dos discursos em rodas de conversa, em discussões clínicas, com profissionais que atendem tanto o modelo de parto domiciliar quanto o modelo de parto hospitalar. Essa troca de experiências teóricas, de histórias orais ali contadas, foram elementos importantes para a instrumentalização dessas profissionais. Então, são espaços diversos de aprendizagem, uma abordagem pedagógica ajustada dentro da realidade do cenário de parto domiciliar planejado. Essa foi uma relevância da pesquisa, e enfatizando essa fragilidade que a gente tem no modelo atual. Um outro resultado, ele vem com a abordagem da teoria que eu utilizei para analisar a minha pesquisa, que é o lifelong learning. Com isso, eu percebi que a compreensão dos elementos de aprendizagem para construir a identidade de parto domiciliar na enfermagem obstétrica. Então, para que a gente instrumentalize enfermeiras obstetras, a gente precisa dos elementos, mas a enfermagem obstétrica precisa ter também uma identidade de parto domiciliar enquanto classe profissional, enquanto titulação de classe. Para isso, foi resultado da minha pesquisa esses elementos que implicitamente no percurso para o parto domiciliar planejado, eles são aprendidos e que consubstanciam o desenvolvimento identitário de parto domiciliar na enfermagem obstétrica. Então, a enfermagem obstétrica, enquanto titulação generalista, também precisa ter a sua construção de parto domiciliar enquanto temática a ser abordada. Essa reflexão crítica do parto domiciliar dentro da profissão, não necessariamente para quem vai escolher atuar em parto domiciliar, mas dentro da profissão da enfermagem obstétrica, contribui para levar a fundamentação dessa temática, o respeito dessa temática, para que a gente consiga modificar esse paradigma educacional que a gente tem aí com essa pesquisa. Então, existe um paradigma, a gente não tem subsídio na pós, mas a gente tem que buscar individualmente a nossa formação. Então, é possível criar um sistema de referência que oriente a discussão acerca de parto domiciliar na enfermagem obstétrica, porque não necessariamente as enfermeiras obstetras que vão buscar a especialização, seja no modelo residência ou no modelo da pós-graduação, vão necessariamente atuar em parto domiciliar planejado. No entanto, um sistema de referências dentro dessa formação, ele precisa ter para que vá direcionar essas profissionais que escolham atuar. Então, a perspectiva é as que existem parto domiciliar planejado não têm uma fundamentação. Então, eu saio da minha formação sem nem saber que eu posso ser, porque não existe uma identidade de parto domiciliar dentro da enfermagem obstétrica. E aí, para chegar aí ao final dessa minha conclusão,
eu tenho, sim, a precariedade da formação de enfermagem obstétrica, das enfermeiras obstetras no contexto de parto domiciliar no Brasil. Há uma fragilidade de informação nos veículos educacionais. Então, se a gente quer atuar em enfermagem obstétrica, a gente procura onde? A gente sabe como? É o MEC? É o GOV? Cadê essas formações? Onde elas estão? E sobre qual fundamentação eu escolho se eu não tenho acesso a um projeto político-pedagógico fácil do meu curso para eu avaliar qual é o curso que eu quero fazer de fato. Para a formação de parto domiciliar, é necessário um desenvolvimento técnico específico, com estratégias de aprendizagem básicas, complementares e compartilhamento de experiências. Então, não é apenas uma formação em enfermagem obstétrica, tem a demanda de um desenvolvimento específico. A formação orienta-se a partir de uma identidade de parto domiciliar na profissão, portanto, com disponibilidade de conteúdo acerca da temática e criticidade de fenômenos individuais e sociais, os movimentos sociais que as profissionais atuantes em parto domiciliar planejado vivenciam, não é exclusivo do movimento de parto domiciliar, é da classe, é da enfermagem obstétrica. Então, mesmo para quem não atua em enfermagem no parto domiciliar, ter essa identidade construída dentro da classe fortalece o modelo de atuação. Agregar às grades curriculares os elementos que viabilizam a formação para atuar em parto domiciliar planejado e assumir a condição de generalista. Nós não somos generalistas, nós somos hospitalocêntricas. Agregar às grades curriculares os elementos que viabilizam a formação para atuar em parto domiciliar planejado, como eu já disse, eu repeti, e provocar, assim, uma oposição pela manutenção do essencialismo assistencial. Eu comecei um mestrado inquieta e terminei um mestrado movimentada pela minha descoberta inquieta, ainda assim, né? Então, precisa, de fato, se opor à manutenção desse essencialismo assistencial, isso não está colaborando para a gente seguir. Eu termino a minha apresentação de mestrado, pedindo agora, enquanto doutoranda também, enquanto atuante nesse modelo, que todas vocês que estão aqui presentes possam colaborar com a arrecadação para a defesa de Rick e Zesa. Eu escolhi colocar aqui o QR Code do livro como uma das formas de colaboração para o auxílio do que a gente está vivendo, e eu acho que tanto o grupo quanto qualquer pesquisa que nós fazemos em prol do movimento, do fortalecimento, do reconhecimento do parto domiciliar planejado, é justamente para que a gente tenha forças para lutar com casos como esses e que eles não existam mais, né? E é isso, gente. Essa foi a minha pesquisa e que eu sigo agora no doutorado para trazer o resultado dela, né? Uma proposta pedagógica mesmo, uma matriz pedagógica para a formação de parto domiciliar planejado. É isso. Muito obrigada, Tanila. Eu acho que eu não sei se eu estava sabendo qual que era o seu tema do doutorado, agora que você falou, poxa vida, que coisa legal. Maravilhoso. Dei uma emendada aí. Sim, e porque foi o que você falou, né? Você começou inquieta, terminou com outras inquietações, né? E assim a gente vai puxando uma coisa na outra, né? Exatamente. Não, muito interessante. Eu tive a oportunidade, né, Tanila, de participar da sua banca também, do mestrado. Então, assim, esses resultados eu acho que mostram para a gente com muita clareza, e a Tanila trouxe aqui agora novamente, né, o quanto que a gente tem formado, né, enfermeiras obstetras, sem incluí-las nessa modalidade de assistência ao parto, né? E aí é muito curioso, né? Porque assim, a gente teve uma ascensão muito grande de atendimento ao PDP nas últimas décadas, e essa formação não acompanhou, né? Porque era para ser uma coisa equivalente, né? Quanto mais as pessoas estão atendendo, na minha cabeça, né? Era para esse tema estar sendo cada vez mais debatido nos cursos, né? Então, realmente, quando você trouxe esses resultados, né, na apresentação da sua dissertação, eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada, né? A gente tá fazendo o inverso. E a formação, ela é a base, né?
A gente tem aí um momento agora ainda mais, mas assim, bastante frágil, né? Tentando galgar cada vez mais espaço, fortalecer nossa assistência, e a gente não fortalece a formação, né? Das enfermeiras obstetras, que sejam das obstetrizes também.